Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. A decisão é tua, a decisão é tua. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, o dia em que conversamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, o projeto do Reino e o seguimento de Jesus. Uma conversa a partir da liturgia do fim de semana, esse que será o 25º domingo do tempo comum. Estamos aqui, eu e ele, o companheiro das manhãs, o Joaquim. Padre, bom dia. Bom dia, Senhor. Sua bênção. Deus abençoe. E o nosso bom dia todo especial aos amigos que também nos acompanham nesta sexta-feira através do Facebook, do YouTube, do nosso aplicativo, da Magnífica, do site. E dele, o companheiro de sempre. O nosso radinho, a pilha. O radinho, a pilha. Muito bem, sejam bem-vindos, então. Mais uma vez, entre canções e pequenas conversas, nós aqui, eu e o Joaquim, vamos falar com você a respeito da liturgia desse fim de semana, a respeito do texto bíblico que nos é oferecido nesse fim de semana.
E mais uma vez, Joaquim, Jesus vai falar da sua paixão. Ele sabe que pode morrer, que a sua vida corre risco, que ele pode ter o mesmo destino dos outros profetas. E aí, Joaquim, como você já mencionou outras vezes, os discípulos muitas vezes tinham uma outra mentalidade. Os discípulos queriam que Jesus fosse um herói, um homem poderoso, um homem que enfrentaria o império, enfrentaria os romanos, enfrentaria tudo e todos para mostrar o seu poder e a vitória de Deus. E Jesus fala que não, que vai seguir o caminho, que é o caminho dos profetas, Joaquim. Um caminho que pode levá-lo à morte, mas é um caminho de fidelidade. Fidelidade a Deus e não fidelidade aos interesses humanos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Realmente, Padre Marcos, na conversa da semana, a gente citou com relação ao Judas, né, que tem uma outra ideia do que Jesus pregava com relação a armas, né, a combate. E na realidade não é nada disso que Jesus prega, né, que a gente lê, que a gente entende. E não só Judas, né, os outros também, outros apóstolos, né, que viviam com Jesus praticamente durante 24 horas, ainda não entendiam qual era a mensagem do Cristo. Eu estou lembrando aqui, Joaquim, acho que você lembra dessa cena também, quando os soldados aparecem para prender Jesus, lá no Horto das Oliveiras. Sim. O Pedro saca uma espada. Exato. E corta a orelha de um dos soldados. Uhum. E ali naquele momento, parece que o Pedro ainda estava assim, movido por esse impulso, né? Ninguém aqui vai prendê-lo, ninguém vai subjugá-lo, né? E aí Jesus ainda interrompe o Pedro, cura o soldado, e se entrega. Uhum. Né? Porque de fato o caminho que Jesus vai fazer não é um caminho de triunfo segundo a mentalidade humana, uhum, mas é um outro caminho, é uma outra vitória, um outro modo de ser. Padre, falando agora, eu associo a ideia de Jesus, ao invés de usar espadas, eu acho que ele queria ser igual à água, não é? Que a água é suave, não é, Padre? Sim. Mas aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E realmente Jesus, com a mensagem dele durante séculos e séculos, né, ele foi conquistando o que ele realmente queria passar, pelo menos pela grande parte das pessoas, né, Padre? Ainda existem as pessoas que eu acho que não entenderam qual é a mensagem de Jesus. Mas eu pensando, né, vagamente assim, eu associo a isso, né, que Jesus ele foi devagarzinho, mas por séculos e séculos foi passando a mensagem dele. E sem levantar uma espada sequer, né? Isso, Joaquim. Talvez essa seja a grande discussão nossa aqui. Quando nós falamos na vitória de Jesus, sem querer querendo, nós queremos que essa vitória seja uma vitória nos modelos humanos. Sim. Nós queremos impor essa vitória. E às vezes queremos impor essa vitória à força. Uhum. E queremos, Jesus, ele não. Não. Ele não se impõe. Muito menos usa força para que as pessoas acreditem, uhum, para que as pessoas o aceitem, o recebam. É por isso que eu associei a água, né? Que a água é uma coisa pura, né? Não, dependendo da quantidade, não pesa, mas devagarzinho, né? Ela vai. E ao mesmo tempo ela tem a sua força. Isso. Né? Ela tem a sua força e a sua riqueza. Sim. A gente vai tocar um pouco então nesse assunto, Joaquim. Né? Nós às vezes gostaríamos que o nome de Jesus chegasse a todas as pessoas e gostaríamos até de usar a força para isso. E Jesus vai apresentando aos discípulos de ontem e de hoje um outro caminho, que é o caminho não de quem se impõe à força,
Mas usando a imagem da água, como você disse, é o caminho de quem se derrama. De quem se derrama para dar a vida. Então a gente fala um pouquinho sobre isso, né? E já que você falou né, nessa incapacidade humana de entender Jesus, eu lembrei aqui, né, da música, da velha música, né? Eles estão surdos, né? Acho que nós poderíamos ouvir essa música também, viu, Joaquim? Com certeza, padre. Então nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Bem-vindos, esse é Verdade e Vida de sexta-feira. La, 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 que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Outro dia um cabeludo falou: não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. La, 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 la. Um dia o ar se encheu de amor e em todo o seu esplendor as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos, subiu as montanhas e chegou ao universo. E uma estrela brilhou mostrando o caminho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz. Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo.
Não deixes que eu me canse, meu Senhor, ao ver o que este mundo se tornou. Decepção, violência e rancor, egoísmo de quem tem demais e a revolta de quem nada tem. Muita gente inverteu seu valor ao que a guerra se chama de paz e a maldade se chama de bem. Não deixes que eu me canse, meu Senhor, ao ver o que este mundo se tornou. Religião quanta vez aliena, solidão não inspira mais pena. Quem não vê continua sem ver, quem tem mais não reparte o que tem. Tudo está como bem lhes convém, quem não tem continua sem ter. Não deixes que eu me canse, meu Senhor, ao ver o que este mundo se tornou. Ocidente e Oriente combatem, e na luta os mais fracos abatem. Quem subiu não aceita descer, quem ficou quer subir de estatura, nem que seja poder de loucura. Quem não é continua sem ser. Não deixes que eu me canse, meu Senhor, ao ver o que este mundo se tornou. Há quem diga que a realidade sempre foi guerra e ódio e maldade, e que o mundo jamais vai mudar. E eu que creio na tua verdade, te suplico com toda humildade, por favor, não me deixes cansar. Não deixes que eu me canse, meu Senhor. Não deixes que eu me canse. Não deixes que eu me canse. Não deixes que eu me canse. Os ímpios diziam: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele, se, de fato, vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Livro da Sabedoria, capítulo 2.
Muito bem, Joaquim. Esse foi o texto de Sabedoria, do Livro da Sabedoria. E o Livro da Sabedoria, Joaquim, tem uma característica interessante. Se você lê-lo com carinho, com cuidado, ele fala muito da prática da justiça, da busca da justiça. E é um livro, de alguma forma, endereçado àqueles que governam, aqueles que estão à frente de um país, à frente de um povo, porque essa sabedoria e essa justiça, elas cabem a todo mundo, né? Todas as pessoas precisam de sabedoria e de justiça, mas especialmente aqueles que governam, especialmente aqueles que governam, que administram uma casa, aqueles que governam e administram uma cidade, aqueles que governam e administram um país. Então, novamente, Joaquim, nós temos aí a questão política presente na página bíblica, né? Padre, e é assim, é interessante, eu até perguntei ao senhor aqui em off, né? Quando o livro foi escrito, enfim, né? O livro foi escrito algumas décadas antes de Jesus. E o senhor vê que realmente, na última parte, na segunda parte, descreve exatamente o que ocorreu com Jesus também, né? Sim. A questão de condená-lo à morte, de ser vergonhosa perante a população ali com relação à cruz, não é? Então, é uma sabedoria fantástica esse link, né, que foi feito décadas antes, né, da aparição de Jesus. Esse trechinho da sabedoria que nós ouvimos, né, do livro da sabedoria, fala que o justo está em constante provação. Sim. Mas não porque Deus está provando, né? Uma coisa, Joaquim, que talvez seja importante a gente lembrar, é que quando um justo sofre, muitos dizem que ele está sendo provado por Deus. É Deus que está provando, né? É Deus que quer prová-lo. Eu estou sofrendo porque Deus quer mostrar alguma coisa. Não é isso, né? Aqui a questão não é essa, Joaquim. Aqui a questão é o justo, e Jesus vai ser o exemplo, né? Uhum. O justo, ele é chamado a seguir o caminho da justiça, da sabedoria. Mas ao seguir esse caminho, ele vai contra os interesses de outras pessoas. E às vezes, né, padre, como até nos dias de hoje, né, muitos desses ímpios, né, também se escondem atrás de alguma palavra de Deus para conquistar o que eles querem, né? Sim. De maneira deturpada. Sim. Não é? E assim, a gente não entende como é que uma pessoa pode se dizer cristão, enfim, né? E ter esse tipo de mentalidade ainda, né? E esse trechinho da sabedoria mostra exatamente isso. São pessoas que, às vezes, até usando o nome, né, o nome de Deus, mas elas estão perseguindo o justo. Uhum. Elas querem colocar o justo, o verdadeiro homem justo, em situações constrangedoras, humilhantes, para ver se ele se mantém fiel, perseverante. Uhum. Né? Então o livro da sabedoria, nesse trechinho, tá falando isso, olha, né? Existem pessoas que estão provocando o justo para testá-lo, para ver se ele realmente é fiel a Deus. Uhum. Né? Mas o justo é fiel. E o exemplo maior disso, como você disse, vai ser o próprio Jesus. Né? Sim. Mas muitos profetas também foram fiéis a esse caminho. E sofreram também, não é, pai? E sofreram também. E é engraçado que na história, sempre, que o senhor comentou, sempre o justo sofre algum tipo de represália. Sim. Né? Parece que é difícil as pessoas aceitarem, né, alguma coisa boa. Não sei, é uma coisa meio estranha, né? Nos dias de hoje, Joaquim, muita gente relaciona essa figura do justo com algumas figuras, por exemplo, a irmã Dorothy,
Sim. A irmã Dorothy, que lá no Pará, né, no norte do Pará, se colocou ao lado de pequenos agricultores, pequenos, né, trabalhadores do campo, e sofreu a perseguição e foi morta, né, por fazendeiros, grileiros e outros interessados naquelas terras. E mesmo sendo perseguida, mesmo sendo hostilizada, ela não arredou. Ela se manteve firme naquilo que ela acreditava, naquilo que ela defendia, né? Então essa é a figura de quem segue um caminho de justiça, mesmo sabendo que esse caminho pode ter um final triste, né? E também, padre, levando isso para a nossa vida, quantas vezes no nosso dia a dia a gente não tem esse tipo de situações também, não é, padre? De provar o nosso pensamento, o nosso discernimento do que é justo, do que não é justo. E a gente sofre também com as nossas atitudes, e, né, com relação a isso, né? Dependendo do local, situação, mesmo nos dias de hoje, em nossos núcleos, em nossos círculos, né? A gente sofre com isso também, né? Mas não é Deus que está provando, né? Sim. Esse que talvez, assim, eu vou chamar atenção para isso. Não é Deus que está provando, mas aqueles que querem seguir um caminho diferente, muitas vezes vão encontrar aí obstáculos, né, pai? Obstáculos. E nem sempre serão de forma branda, né, pai? Sim. Muito bem. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Até mais. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz há de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz há de meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz há de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz há de meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei.
alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve. Seja o último e aquele que serve. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandeza, nem tenho pretensões ambiciosas. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve. Seja o último e aquele que serve. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve. Seja o último e aquele que serve. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9. Muito bem, Joaquim. Nós ouvimos aí, queridos ouvintes, né, o Evangelho desse fim de semana. E como vocês ouviram, né, Jesus está subindo para Jerusalém. Ele começa a deixar a Galiléia e vai caminhar em direção a Jerusalém. E lá em Jerusalém vai se dar o grande confronto. E nesse caminhar para Jerusalém, Jesus avisa aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue e eles o matarão, mas chegará a ressurreição. E Joaquim, então aqui novamente, aquilo que nós falamos no início do programa. Os discípulos, às vezes, imaginavam um Messias muito aos moldes humanos. Um Messias poderoso, como se fosse um guerreiro, como se fosse um soldado, alguém que enfrentaria os romanos. Quem sabe Jesus chegaria lá em Jerusalém e enfrentaria as autoridades, faria uma rebelião, uma revolução, né? E quem sabe ali começaria o reino de Deus. E Jesus vai seguindo um outro caminho, Joaquim.
Jesus vai seguir um outro caminho, né? E isso fica claro, Joaquim, até pela discussão dos discípulos, porque os discípulos já estão discutindo, né? Quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o segundo-ministro. Já na hierarquia da Sim, questão aí, né? os discípulos já queriam saber quem ia estar na frente, no comando, né? Quem ia cuidar de um ministério, do outro, a velha história, né? E Jesus vai dizer para eles, não, né? O que é isso? Quem quiser ser o primeiro, seja o último, e quem quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos. E as crianças, né, padre? E aí ele pega uma criança, Joaquim, né? E quando ele pega essa criança, ele está reforçando essa mensagem. Porque a criança era, na hierarquia social, a criança era a que menos tinha voz ali, né? Sim. E também que menos tinha pecados também, né, padre? A pureza da criança, né? Sim, mas um pouco da ideia da criança aqui tem a ver com isso. A criança, naquele tempo, a criança era a que estava lá no último lugar da hierarquia, né? Uhum. Você lembra, Joaquim, antigamente, né? Os pais não davam bola para as crianças, né? As crianças não tinham que ficar dando palpite na conversa dos adultos. Tipo assim, ó, sai daqui, é conversa de adulto. Isso. E lá no tempo de Jesus era mais ainda, né? A criança, nesse sentido, a criança ela não manda, né? A criança ela não tem poder. A criança ela está no último lugar. E Jesus está quase que dizendo isso, né? Que no reino dele não existe essa hierarquia, não existe essa coisa de uns mandam e outros obedecem. Jesus está meio que dizendo aos discípulos, não, né? No reino que eu proponho a vocês, no reino que eu estou propondo a vocês, todos servem, todos estão a serviço, todos estão em último lugar. Vocês estão discutindo aí para ver quem vai mandar, quem vai ser... Não, né? No meu reino não existe essa disputa. Todos estão em pé de igualdade, né, Fábio? Todos estão em pé de igualdade. Né? E a igualdade passa pelo serviço, aí sim. Pelo serviço, pelo amor, pela pureza, pela gratuidade. Sim. Pelo diálogo, né, padre? Pelo diálogo. Eu acho que essa foi a principal, se pudermos dizer, arma, né, de Jesus, é o diálogo, né, padre? A palavra mesmo. Esse né? é o diálogo. É que você falou, não é nem o convencimento, né? É o diálogo, né? Que é pelo que a gente ouve, Jesus não quer convencer ninguém, ele quer mostrar, dialogar, né? Mostrar caminhos. Sim. Né, padre? E aí, Joaquim, uma coisa que talvez eu venha falando, a gente vem comentando, né? Mas a gente vai reforçando. Numa sociedade tão violenta, como você está falando, numa sociedade tão violenta, Jesus propõe o diálogo. Numa sociedade onde uns querem sempre mandar e estar acima dos outros, Jesus propõe que nós sejamos aqueles que servem. Numa sociedade onde uns querem ter o poder pela simples ambição, Jesus propõe o poder como serviço. Sim. Numa sociedade onde o poder é uma forma de violência, né? Eu mando, você obedece, e isso às vezes é uma forma de violência, Jesus propõe um poder que não é violento, mas um poder que é serviço, um poder que é ajuda ao próximo. E, padre, que eu acho assim, impressionante, nos tempos de hoje, né? O Papa Francisco várias vezes demonstrou também esse tipo de atitude de pensamento, né? Do diálogo, seja com qualquer tipo de camada social e, enfim... Não né? importa quem o que acredita. Isso ele quer, pelo que ele quer ouvir, sim, né? E dialogar, né? Sim. Independente do regime político que o país enfrente, o líder que seja, né? Eu me lembrei disso agora, padre. É claro que o Papa Francisco tem as suas convicções. Sim. Né? Ele é um cristão, ele é um jesuíta, ele é o Papa.
né? Ele governa a igreja, mas ele tem essa consciência de que ele, né, no diálogo com o mundo, né, ele precisa aprender a dialogar com esse mundo. Uhum. Então, sem abrir mão daquilo que ele acredita, ele conversa, né? Ele se propõe a ouvir e a conversar. Da mesma forma que várias vezes também Jesus, né, dialogou com Sim. vários tipos de pessoas e camadas sociais, enfim, mas ele conversou, ele ouviu. Sim. Né? E, enfim, talvez seja essa mensagem. Talvez não, com certeza é a mensagem que Jesus queira passar, né? E aí, não querendo ser chato, Joaquim, mas quando você olha para o país e você vê que existem grupos que estão no poder, grupos que usam o poder para desviar o dinheiro, grupos que usam o poder para fazer negócios milionários, mas desviando os recursos da nação, do povo, da saúde, né? Pessoas que estão usando a pandemia para se enriquecerem, para desviarem dinheiro, né? Quando você vê tudo isso, então, novamente vem Jesus dizendo, não, o poder que vocês buscam não é esse o poder que eu quero. E o Evangelho, como Jesus propõe, não vai chegar por essas vias também do poder e da violência. Jesus não quer que sejamos cristãos por decreto, por força de um decreto. Ele propunha, e ainda propõe, que façamos uma experiência daquilo que ele está dizendo. E que acolhamos essa proposta, porque de fato acreditamos nela. Porque de fato acreditamos naquilo que ele está propondo. E não por obrigação ou por imposição da força. Como a gente sempre fala, né, padre? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, né? Enfrente todas essas dificuldades, esses obstáculos e me siga, né? E, padre, rapidinho, só com relação ao evangelho que foi lido aqui, eu ainda fico impressionado com, de certa forma, ainda a descrença dos discípulos quando Jesus fala algo com relação a vou ressuscitar, não é? Sim. Mas eles pensam, como assim ele vai ressuscitar, né? Mas, gente, o padre, nessa época ele já tinha ressuscitado o próprio Lázaro, já, não tinha? Né, dessa conversa aqui? Se a gente acompanha os evangelhos, né, ele já tinha dado vários sinais. Não é? Né? E como que a pessoa tem ainda dúvidas, né? Sim. E os evangelhos mostram isso, né, Joaquim? Que os discípulos tiveram uma dificuldade grande para compreender a mensagem de Jesus. Uhum. E essa dificuldade ela vai diminuir após a ressurreição, mas eles realmente, né, havia momentos em que eles desacreditavam, né? Havia momentos em que eles... Como assim, né? O que ele está querendo? O que ele está dizendo? Né? Eles ficam em dúvida. Então, mas, enfim, é o ser humano, né, padre? É o ser humano. É o lado humano mesmo. A dificuldade dos discípulos, no fundo, é a dificuldade nossa ainda hoje. Né? Verdade, padre. Essa é uma boa pergunta, Joaquim. Será que nós acreditamos mesmo na mensagem do Evangelho? Ou será que nós acreditamos mesmo na mensagem da violência? Essa é uma boa pergunta. Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para encerrar aqui a conversa, o bate-papo. Até daqui a pouco. Morrer pelo povo e morrer sem matar, amor maior não existe. Ser crucificado e não crucificar, amor maior não existe. Tiveram coragem de dar sua vida em favor do seu povo, coragem de denunciar, mas sem odiar, e de se arriscar. Foi preciso coragem.
Sejas bendito por Maximiliano e por Dorothy, Romero e Josimo e Ezequiel, João Bosco, Aniceto e Simão, milhares de outros irmãos que morreram por nós, pelo reino de Deus, pela justiça e pela paz, por nossa paz, por nossa paz. Catalogaram Jesus por não andar na direita, na esquerda ou no centro ou na situação, por não falar como essênio, zeloto, governo e nem oposição, e por não ser fariseu e por não ser saduceu. Classificaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal pra nação. Desafiaram Jesus, porque fazia milagres em dias errados e sem permissão, por aliar-se aos pequenos, sem ser alinhado e nem ter posição, e por não ser um doutor, por falar tanto de amor, classificaram Jesus como um alienado, impostor, renegado, sem classe ou padrão. E condenaram Jesus, porque falava de um reino de fraternidade, igualdade, união, porque trazia consigo o perigo de um golpe ou da insurreição, e por dizer que chegou, porque foi Deus quem mandou. Assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Cegos e surdos e coxos e mudos e até oficiais. Gente sofrida e oprimida por gente que tinha ou mandava demais. E por ser filho de Deus E pelo reino dos céus testemunharam Jesus e com ele enfrentaram as dores da cruz, mas acharam a paz. Ok, chegamos ao último bloco. Vocês ouviram então as leituras desse fim de semana. A primeira leitura de sabedoria fala do justo que enfrenta várias dificuldades, enfrenta vários obstáculos
para se manter no caminho da justiça. Ele é perseguido, ele é hostilizado, ele é até ameaçado de morte. E no Evangelho nós ouvimos o testemunho da comunidade. O justo, o próprio Jesus, o homem justo, mesmo sabendo que a sua vida corria perigo, mesmo sabendo que poderia morrer, como morreram muitos profetas, o justo se mantém no caminho. Jesus está no caminho e será fiel ao Evangelho, fiel ao seu ministério. E vocês ouviram, né? As leituras também tocam nesse sentido. Esse Jesus, ele quer trazer o reino, mas esse reino não será colocado à força, não será imposto à força. Ele quer que os seus discípulos de fato acreditem na sua mensagem e assumam a sua mensagem, mas ele não vai impor à força. O modelo de vitória de Jesus não é o modelo desse mundo. A vitória de Jesus não vem pela força. A vitória de Jesus vem por um outro caminho. Com certeza, Padre. E desde já eu agradeço ao senhor pelas palavras, pelos ensinamentos também. E a gente espera que quem nos ouviu também hoje consiga refletir um pouquinho nas palavras aí do Evangelho, né, e das leituras também. Ok, Joaquim. Eu também agradeço. Agradeço porque nessa pequena conversa, nessa troca, nessas perguntas, a gente vai construindo juntos aqui esse conhecimento a respeito da Bíblia. Obrigado a você. O Joaquim está sempre ajudando aqui, gravando, editando o programa. Obrigado às meninas que me ajudam também a produzir esse programa da sexta-feira, a escolher as músicas, a Maria, a Neia. Obrigado também ao Lucas Piscinin, que cuida do canal do YouTube pra gente e vai registrando todo o trabalho feito aqui. A vocês que nos acompanham mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela amizade, pela audiência. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor.